Eu queria dizer para vocês que o que aconteceu na Câmara foi uma votação política, todo mundo sabe disso. Eu estava viajando, eu fui notificado lá atrás, através de um jornal, de que as contas minhas do Tribunal de Contas do ano 2007 tinham chegado aqui em Orlândia, quer dizer, era a 7ª conta que chegava na Câmara, as outras 6 votadas na administração dos vereadores anteriores foram todas aprovadas por unanimidade, chegou a 7ª nesse período, vamos dizer, que já é um período eleitoral, e chegou aprovado pelo Tribunal de Contas, 7-0, eu fui notificado que as contas estavam aí, eu não achei que teria que fazer nada, quer dizer, aprovado que eu teria que fazer nada. De repente, viajei no feriado, voltei e simplesmente fiquei sabendo que a Câmara ontem, segunda-feira, votaria o parecer da comissão, composta pelo senhor Eduardo Elias, pelo Cal e pelo Edson Vieira, que deram parecer contrário. E esse parecer, é bom que se diga também, o advogado que deu o parecer é o seu Márcio Rigolin, primo do seu Eduardo Elias, que ganha R$5.000 por mês sem pisar na cidade de Orlândia. Faz mais de um ano que ele não vem em Orlândia, acho que nem visitar a família ele vem. E ele ganha R$5.000 por mês sem licitação. Contrato feito na gestão do seu Eduardo Elias. Quer dizer, esse foi o advogado que deu o parecer contrário a tudo que o Tribunal de Contas falou. E o parecer que ele deu foi em relação ao Orlândia Prev, quer dizer, o Fundo de Previdência dos Funcionários, que foram 3 meses sem haver pago, que foi pago no outro ano. E esse Fundo de Previdência, ele vem desde a gestão do Estevão, que eu era vereador, o Edson Vieira era vereador, e nós aprovamos na época as contas do Estevão, o Edson votou, eu votei, quando o Estevão deu terrenos em garantia pela aprovação. Depois, passado, veio a gestão do Dr. Orsi. Também vieram dívida dessa gestão e o Cal, que faz parte da comissão, aprovou também aquilo lá. E aí veio para essa gestão, para a minha gestão, veio dívida para a gestão atual também, e agora eu não sei o que eles vão fazer, porque a gestão atual, eles me condenaram por 3 meses sem repasse. O prefeito atual está com 5 meses sem repasse, ou seja, eles também vão recusar a conta do prefeito atual. Então foi isso que aconteceu na Câmara, eu só queria aproveitar para deixar explicado para a população que foi a votação política. Os advogados já entraram, eu fui proibido, ou seja, cerceamento de defesa. Eu não tive chance de defesa. Qualquer condenado, ele tem a chance, ele é comunicado pelo juiz, pelo oficial de justiça, ele vai lá, se defende, ele pode ser condenado ou não. Mas comigo houve o cerceamento de defesa. Eu fui notificado pelo jornal local de que minhas contas do Tribunal de Contas tinham chegado na Câmara. As contas chegaram aprovadas por 7-0. O que eu teria que fazer? Nada. Aprovada, quer dizer, agora a comissão que deu o parecer contrário, que tinha que ter me notificado. E eu não fui notificado. Olha, eu acho que a gente tem que respeitar o voto da população. A eleição passada que teve foi limpa, todo mundo sabe que o meu candidato era o... Eu acho que quando você faz uma campanha, você tem que discutir com todos os setores. Não que você vai conseguir fazer, você vai prometer coisa que você não vai cumprir. Mas se eu fizer uma reunião com o Grupo Alma, na minha campanha para prefeito em 2012, e for sugerido isso, eu vou fazer na hora. Isso é um custo mínimo para a prefeitura. A questão é só, quem sabe do assunto, indicar. Edgar Benini perdeu a eleição. Eu acho que qualquer prefeito, ele tem que ter um tempo, pelo menos um ano para trabalhar, quer dizer, se não fica, porque eu vou fazer isso, que é melhor que o passado, aí vem o prefeito anterior, rebate, quer dizer, e fica uma picuinha, e a população acha que o prefeito que entra, ele tem que ter uma chance, tem que ter um tempo para trabalhar. Foi dado 1 ano, foi dado 2 anos, o prefeito não trabalhou, quer dizer, eu falei, olha, a partir de abril, passada a festa de aniversário da cidade, eu tenho que começar a falar. Eu tenho que me defender das acusações que eu sofri, eu acho que aí é o tempo. E, coincidentemente, agora que eu tive essa surpresa, que foi a votação contrária das minhas contas na Câmara, eu achei que já era hora de falar. A minha postura é de acompanhar o Tribunal de Contas. O Tribunal são 7 conselheiros, votaram por 7-0, não houve dúvida nenhuma. Chega aqui, você pega os vereadores, cada um amarrado de um jeito com o outro. Você pega, por exemplo, na comissão, o Eduardo Elias tem prima, irmão, a família inteira, sogra, mulher, todo mundo dentro da prefeitura, o primo que ganha R$5.000 por mês sem vir, quer dizer, eles estão amarrados com o prefeito atual. A questão, eles estão se amarrando com o prefeito atual. Depois você vem, o próprio Cal, que diz que vai ser candidato a prefeito, eu vejo que ele não tem condição nenhuma de ser candidato a prefeito, mas fala que vai ser, vota contrário, dá um parecer contrário, quando lá atrás, em 97, as contas do Orsi, pelo mesmo problema, foram rejeitadas 3 vezes, e depois aprovado, ele votou favorável, aí ele vota contrário às minhas contas. Quer dizer,
O Edson Vieira, o voto dele, eu não vou entrar em detalhe, mas o voto dele veio de dentro da casa dele, eu sei onde ele foi forçado a votar. O Edson tinha dito anteriormente que ia votar de acordo com o parecer do tribunal, mas foi obrigado a votar de acordo com a comissão. Então, o voto foi político. Agora, político sem voto. O que nós vimos ontem na Câmara, o que nós ficamos sabendo, foi que os vereadores se esconderam, afundaram na cadeira, quer dizer, com vergonha da população. O Marcelo não teve nem coragem de ler o parecer não teve. Quer dizer, ninguém falou nada, ninguém teve coragem de falar, e a Câmara é a casa do povo, e lá eles se esconderam. Inclusive, o próprio Eduardo Elias estava com segurança dentro da Câmara. Isso foi me dito por um vereador, que ele estava com segurança dentro da Câmara Municipal. Olha, se a casa do povo tem que estar livre, e não tem a necessidade de ter segurança. É importante dizer que eu acho que não teve nenhuma cidade no Brasil que o prefeito não elegeu nenhum vereador do lado dele, nenhum. Dos 9 vereadores eleitos, 8 faziam parte da coligação do Edgar Menini e 1 da coligação do Pedro, que era, no caso, o Marcelo, ou seja, de oposição. 9 vereadores eleitos pela oposição. Imediatamente após a eleição, eles já viraram para o lado do prefeito. Aí muita gente vai falar assim, viramos para o bem de Orlândia. Não tem o bem de Orlândia. O que é coisa boa tem que ser votado. Agora, não ter oposição e acontecer o que está acontecendo dentro da Câmara é ruim para todo mundo. Aí no começo, toda vez, vamos parabenizar o prefeito, no segundo ano, quero indicar isso, e agora estão tentando criticar, estão tentando pular fora do barco do prefeito. Mas volto a dizer, é tudo farinha do mesmo saco. Eles vão estar todos juntos na eleição. O Eduardo Elias, nas contas de 2007, ele era o líder do prefeito. Ele podia ter contestado isso, ele tinha acesso a toda a documentação da prefeitura. O André estava comigo o tempo inteiro. Agora, no final do mandato, já eleito o prefeito atual, ele e família inteira já mudaram de lado, na hora. O Eduardo Elias demorou um pouquinho, eu acho que foi logo que começou a empregar a gente da família dele e tal, aí que ele foi devagarinho, mudando de lado e virou oposição. O Marcelo teria que votar contra, ele foi obrigado pelo pai dele para votar contra, mesmo acreditando que teria que votar favorável, porque Orlândia, na história, nunca teve um voto contra o Tribunal de Contas. Nunca teve na história de Orlândia, a primeira vez que teve. O Marcelo recuou, tanto que ontem disse que ele estava afundado na cadeira, não teve nem coragem de falar. Agora vocês podem ter certeza, segunda-feira, a hora que tiver 3 pessoas na Câmara, é um discurso atrás do outro. Vai durar 2 horas a sessão da Câmara. Todo mundo vai falar, todo mundo vai explicar, todo mundo vai rebater o que eu estou falando aí. Aí eles vão falar. Sem povo, eles falam. Com o povo, eles não falam. Tem medo, eles não podem andar na rua. E olha, o que nós estamos fazendo aqui, eu fazia governo itinerante, eu atendia 300, 350 pessoas de manhã, à tarde, à noite. Eles não fazem, eles não andam na rua. Você pega os vereadores, não anda. O Eduardo Elias, por exemplo, acho que ele não tem condição nem de andar dentro da Intel. Eles não andam. Querem indicar, fulano me reclamou isso, mas ninguém está na rua. Eles vão na festa. Nas festas, entram no camarote dos vereadores, todos eles cercados, mas ninguém anda lá embaixo. Eles não estão fiscalizando nem a própria Câmara Municipal. Na administração do André, que foi presidente o ano passado, a prefeitura chegou a ficar 3 meses sem fazer repasse para a Câmara Municipal, e são 9 vereadores. A única fonte de renda que a Câmara tem é o repasse da prefeitura, o do Odécio. 3 meses sem receber. E, coincidentemente, nos meses que a prefeitura não passava o dinheiro para a Câmara, a família Parreira recebia dobrado. E já chegou até um mês, que foi no mês de novembro do ano passado, isso eu acho que é muito grave, uma acusação muito grave. Eu não tenho mandato, eu acho que quem tem que investigar isso são 9 vereadores, vice-prefeito, as autoridades, porque eu não tenho mandato. Não foi feito um repasse para a Câmara e a família Parreira recebeu dobrado novamente. Em novembro, volto a dizer, foi feito um cheque da Câmara Municipal, assinado pelo senhor André Parreira e dona Leila Ors, devolver o dinheiro para a prefeitura e 5 dias depois esse dinheiro foi no bolso da família Parreira. Ou seja, está aí pronto para os vereadores investigarem. Não é como a prefeitura que tem vários repasses, é um repasse. Foi feito isso. Ela não pode deixar de repassar. Agora, sempre foi tolerado, isso aí quando eu fui prefeito também, não vou falar que eu passava na data correta, porque nunca ninguém passou, eu passava, mas eu sempre repassei. Agora, o que está acontecendo é, além de não haver repasse há alguns meses, são 9 vereadores para investigar isso aí.
3 meses sem repasse na administração do seu André Parreira passada, e teve um mês que ele devolveu o dinheiro para a prefeitura pegou e fez o pagamento para a família. Eu assumi com dívida, eu recebi com um orçamento de 21 milhões e uma dívida de 3 milhões. Essa dívida tinha alguns valores empenhados e outros valores foi aprovado pela Câmara Municipal. Nunca ninguém ouviu eu reclamar que eu tinha recebido com dívida. E eu deixei a administração para o prefeito atual com 100 milhões de orçamento e uma dívida de 6 milhões. Isso consta o Tribunal de Contas que apurou. Não adianta eles falarem, é 18 milhões. Não é 18, o tribunal apurou 6. Essa dívida ficou. Por que o Tribunal de Contas aceitou meu déficit de 6 milhões, que o déficit não é aceito? Porque o Tribunal de Contas apurou que eu apliquei muito mais na educação do que o previsto e muito mais na saúde. Então ele achou que era tolerável aquela dívida, foi aplicado. E eu vou te dar outro dado. No primeiro ano da administração atual, ele já deixou 8 milhões de dívida. Se ele falar assim, mas eu carreguei 6, ele já acrescentou mais 2. O que eu falei, eu tenho que ter a consideração do Tribunal de Contas. Eu deixei o déficit, o Tribunal de Contas apurou que era aceitável aquele déficit, passou. Agora, desde que você tenha feito como eu fiz, o investimento a mais nessas outras áreas. Eu vou ser candidato em 2012, é importante a população saber disso, eu vou ser candidato, eu estou com os advogados, eu vou anular essa sessão. Se eu não conseguir isso durante um tempo, depois vem com liminar. A sessão foi totalmente irregular, volto a falar. O advogado que ganha 5 mil por mês sem vir em Orlândia, só esqueceu de me notificar o resultado da comissão. Volto a dizer, quando eles me notificaram, através de um jornal daqui, foi de que as minhas contas tinham chegado na Câmara Municipal. O que eu ia fazer? Conta aprovada por 7-0, não tem que fazer nada. Aí a comissão vota contrária por 3 pessoas que têm problema, que são rancorosos, que querem ser candidatos, mas não têm voto para ser candidato, que são os 3 da comissão, e simplesmente eles dão um parecer contrário. Os outros aproveitando, o Marcelo aproveita e falou, opa, vão votar contra, vão tirar o Vado da frente, que fica muito mais fácil para todo mundo ser candidato. A votação foi simplesmente isso. Houve uma condenação do juiz de 2003, a falta de uma publicação. Na época, a denúncia foi feita pela Maria Helena, pelo Betinho de Giovanna, esse pessoal, e o juiz entendeu que aquela publicação tinha que ter sido feita. Houve a condenação, quer dizer, por falta de uma publicação, 6 anos de direito cassado. É lógico que isso já foi recorrido, isso aí vai ser revertido, mas existiu. É importante falar também, ontem na Câmara eles chegaram até a citar o caso dos peixes, que é uma explicação que o tribunal me pediu, 68 mil reais gastos em peixe. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas em 8 anos fizeram pescaria em Orlândia se divertindo? E 68 mil é menos que 1/3 do que foi gasto só com um cantor numa festa paga. Quer dizer, esse é o grande absurdo que existe. Houve o compromisso de trazer esses 400 empregos, vieram e depois foi fechado. Quer dizer, inclusive é bom se falar na questão de emprego, que eu acho que nós estamos falando aqui, eu acho importante estar as pessoas que têm cargo público, porque eu acho que a população está indefesa. Isso que eu citei da Câmara, não tem ninguém defendendo a população mais carente, a população está sem remédio, a população está sem nenhum tipo de atendimento. Médico, não existe médico, quer dizer, 2 vereadores na Câmara Municipal. Vamos contar que a Leila Orsi é médica, parente de médico, mas o Cal, ninguém defende essa população, gente. Não tem cabimento o que está acontecendo. As pessoas que têm mandato não defendem a população. Volta a falar em emprego. O Rodolfo e a Flávia foram eleitos, prometeram em 90 dias 300 empregos para mulher na cidade de Orlândia. Está lá registrado em plano de governo. A Flávia ficou 90 dias. Puseram ela para fora da promoção social, não puseram ela como vice-prefeita. Em 90 dias, não se instalou a empresa. Ela tem direito de entrar, o que realmente ela está fazendo é se omitindo, eu não sei o que acontece, mas ela tem algum receio, algum medo do pessoal da prefeitura, mas ela recebe salário mensal, não estou contestando o salário que ela recebe, se é 3 mil, 4 mil reais, mas ela tem obrigação, como vice-prefeito, de defender a população, a não ser que lá atrás, quando tiraram ela de secretária de promoção social, que ela tivesse falado assim, renuncia meu mandato de vice, porque eu não vou conseguir fazer nada, aí tudo bem. A partir da hora que ficou, que recebe, tem obrigação de defender a população. Olha, eu fui acusado, carta anônima, o que você imaginar tinha em relação a isso. O que acontece? Eram empresas de Orlândia que ganharam licitação, tanto que agora o mesmo pessoal que falou que ia tirar, que ia rever contrato, eu garanto para você que os contratos atuais deles são muito maiores que a administração atual do que a passada. Tá certo? E ninguém defende, ninguém fala nada. É isso que eu estou falando. Você fala em condenação do que é? Falta de uma publicação que o juiz deu. Eu não tenho condenação de... 68 mil reais gasto em peixe. Todo mundo viu os peixes na lagoa, todo mundo pegou, quer dizer,
tudo coisa que existiu. Mas são coisas que a gente, como prefeito, passa, você tem que se defender, você tem que ter advogado. Eu fiquei 8 anos, quer dizer, em 8 anos, 6 anos de conta aprovada. Aí entra a primeira conta nessa administração, eles recusam as contas. Agora, eu acho importante dizer, quem tem mandato, que são os vereadores, prefeito e vice-prefeito, tem que defender a população. O que não está existindo é isso. Por isso que eu estou me colocando agora, sem mandato, estou fazendo a denúncia da família Parreira na Câmara, recebendo, sem receber o duodécimo. Ninguém fiscalizou, nem um vereador fiscalizou, e a obrigação deles. Aí eles vêm fiscalizar uma conta minha, de 2007, onde tinha vereadores que estavam lá e que não reclamaram e não falaram nada. Houve realmente um erro, como houve em administrações passadas e está tendo na atual. Por que eles não fiscalizam lá, que faz 5 meses que não há o repasse atual? É só intriga política. Se você pegar que todo mundo, todos esses vereadores amarraram o rabo com o prefeito atual, numa candidatura, agora estão tentando correr do prefeito pelo desgaste dele e criar uma candidatura alternativa. E hoje, modéstia à parte, qualquer pessoa aqui da cidade, se você pegar qualquer munícipe que está me ouvindo, pegar no quarteirão 10 pessoas, eu te garanto que 7 são vado. Por que quer votar no vado? Pela administração passada, sem mentira, atendimento à população. O que eles não querem é isso. Vamos tirar o vado da frente. Agora, se reúnem lá 9 vereadores, 6 se unem para tirar o vado de candidato, que fica mais fácil para todo mundo. Diz que o Marcelo chegou a propor ontem, isso não foi um vereador não, foi 3, falou assim, vamos rejeitar as contas do vado agora, vamos rejeitar as contas do Rodolfo depois, aí entra só meu pai e a Flávia e nós ganhamos a eleição. Quer dizer, ao ponto que nós chegamos. É uma vergonha e não teve nada, quer dizer, não tem nenhum trabalho realizado, quer dizer, por pior prefeito, ou bom ou ruim, uns melhores, outros piores, tem um trabalho realizado. Agora, não existe um trabalho realizado. No domingo, eu passei ali no Paris, em frente à creche, quando eu vi falta de ligação de energia elétrica porque ele não está pagando a CPFL. E a creche parada, realmente eu acho que isso é gravíssimo. E cadê vereador para defender a população em relação a isso? É mãe que podia estar com criança lá, está trabalhando. Não tem um vereador que se manifesta na Câmara Municipal em relação a isso. Não tem gente com mandato. Eu não tenho mandato, quer dizer, eu nem teria que estar falando agora, mas eu tenho que falar, dar o grito de alerta, porque não existe. Quem tem mandato não faz nada. Falar disso, na minha administração ficou uma dívida da Unimed, mas a prefeitura também tinha um valor a receber, que se não me engano esse valor ainda está suspenso, não recebeu, era 1 por 1. Agora, a dívida foi acrescida e na minha administração nunca ficou sem atendimento à população. Agora, população sem atendimento, como você citou, o Cal como médico, preocupado com o check-in dele lá, ele não representa a população, não representa a classe médica, como é que vai fazer? Quem que ele representa? Eu acho que no mínimo, por exemplo, o doutor Sérgio Bruno, secretário de saúde, inclusive ele é até médico da minha esposa, agora a atuação dele como secretário é medíocre. É ridícula. A população não tem atendimento. E não tem um vereador para gritar, para falar, gente. Na minha época, nós fazíamos, inclusive, alguns mutirões de saúde. Quando a gente via que tinha uma demanda muito grande para determinada especialidade, a gente fazia os mutirões de saúde. Agora, onde eu sabia que existia essa demanda, não é que vinha me falar, era no governo itinerante. De repente, eu fazia um governo itinerante, atendendo 300 pessoas. 50 pessoas vinham pedir operação de determinada coisa. Opa, temos que fazer um mutirão ali. Era o governo itinerante, onde a população tinha voz. Hoje, vai falar com quem, reclamar com quem? Vereador reclamar com o Cal, com a Leila? Cada um está preocupado com a sua. A Leila não pode falar nada, porque a filha dela está empregada dentro da prefeitura. Se criticar, manda embora. Tá certo? O Cal morre de medo de tudo. Eu não sei o que é. Eu não sei qual que é o problema dele, tem medo de tudo, não assume nenhuma responsabilidade. Volto a dizer, população sem ninguém para defender. Eu vou te dar um dado. Sabe quanto o Rodolfo gastou na área social no ano passado? 1,8 milhão. Sabe quanto ele gastou em festa? Paga, 2,5 milhões. Eu gastava na minha administração R$1 milhão por ano de festa com a população de graça. Ele gasta 2,5 cobrando R$30 da população. Ele gastou mais em festa o ano passado do que na área social. Isso é um absurdo, gente. Agora, isso tudo foi orçamento, votado na Câmara Municipal, os vereadores tiveram acesso em relação a isso. Eu cheguei a ouvir aqui na Rádio Gazeta uma vez, vocês entrevistando o Edson Vieira, por que gasta tanto com festa? Olha a cara de pau do cara. Ele virou e falou assim, porque está no orçamento.
É um desprestígio total. Eu só, na minha administração, só do deputado Paulo Kobayashi, na época, ele mandou mais de 4 milhões de reais de emenda parlamentar. Emenda parlamentar, ou seja, vem a fundo perdido. Eu fiz em 8 anos mais de 30 milhões de emenda parlamentar. Orlândia não tem emenda, não tem quem vai em Brasília pedir as coisas, não tem quem briga, não tem quem critica. Eu acho que ele não tem condição. Eu, sinceramente, não... Ele não tem a mínima condição de se movimentar em Brasília, de conversar com um deputado. Ele apoiou um deputado aqui em Orlândia, deu 150 votos. Ele teve sorte, mas nós temos que admitir que ele foi ganho, a população votou, quer dizer, principalmente os mais jovens, a classe média votou nele, e eu volto a dizer, eleição você tem que admitir, no meu caso, que apoiei o Edgar Benini, foi uma derrota nossa, mas condição, eu sabia desde a época que ele não tinha a mínima condição de ser prefeito de Orlândia, isso eu sabia.